Vamos conversar agora com o advogado Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. Vamos conversar sobre o direito durante a pandemia e também no pós-pandemia por coronavírus. Muito boa tarde, doutor Caio. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Nós é que agradecemos a oportunidade. Perfeito, muitos assuntos para tratarmos, mas eu queria focar neste primeiro momento no Plano São Paulo, que é o plano instituído pelo governo do estado para flexibilizar a quarentena e retomar gradualmente o funcionamento da economia. E a partir de agora, os escritórios poderão voltar a funcionar seguindo alguns protocolos para garantir a segurança. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor, como ficarão esses protocolos no que tange os escritórios de advocacia, doutor? De fato, é preciso primeiro fazer uma diferenciação no que diz respeito às atividades internas dos escritórios e as atividades voltadas ao atendimento ao público. Como a advocacia é a atividade essencial, assim como é o Poder Judiciário, é fato que as atividades da advocacia não puderam cessar continuidade mesmo no período de pandemia. Entretanto, todos nós da OAB e recomendamos aos escritórios que seguissem todas as orientações sanitárias recomendadas pelas autoridades. A partir de agora, com o Plano São Paulo, há uma retomada do atendimento voltado ao público. Por esta razão, desde a sexta-feira passada, às quinta-feira passada, nós estamos com um protocolo que foi aprovado junto ao município de São Paulo, onde contamos com a participação na elaboração dele das 13 subseções que têm jurisdição no âmbito do município de São Paulo, estabelecendo regras rígidas de proteção à saúde de todos para a retomada do atendimento ao público. E, de igual maneira, há uma expectativa de que, em cada um dos municípios do estado de São Paulo, consideradas as restrições e maior ampliações de cada um deles, segundo o Plano São Paulo, nós possamos ter a retomada gradual do atendimento ao público. Perfeito. Agora, como a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor, tem atuado para incentivar a adoção desses protocolos ou até mesmo a adoção do sistema home office? De fato, o que estamos a enfrentar, o coronavírus, a experiência mundial tem demonstrado que não há tempo de arrependimento àquele que tarda na tomada de providências de contenção e cuidado. Por isso, desde o início da pandemia, a OAB tem orientado a toda a advocacia a promover os atendimentos o tanto quanto possível de maneira home office, portanto, pelo uso dos meios eletrônicos, mantendo os atendimentos presenciais às situações absolutamente necessárias em razão da essencialidade do suporte ao cidadão que precisa movimentar o Poder Judiciário para o respeito aos seus direitos. Ao longo de todo o estado de São Paulo, nós temos 243 subseções que têm sido voz importante para que toda a comunidade cumpram as regras sanitárias de proteção à saúde de todos e, portanto, possamos o quanto antes sair desse momento de muita dificuldade. E diante dessa dificuldade que o senhor bem mencionou, possivelmente alguns procedimentos serão adotados e permanecerão no pós-pandemia. Eu gostaria de escutar a avaliação do senhor em relação ao teletrabalho e também a esse trabalho remoto em ambiente virtual, também com os advogados e na esfera jurídica. Talvez esse seja um legado ou uma lição que nós vamos carregar para o futuro, doutor? Não há dúvida de que nós tivemos um apressamento do uso de tecnologias a nos permitir o exercício das nossas funções
de uma maneira remota, né, à distância. Entretanto, é preciso sempre salientar que as tecnologias devem ser instrumentos de inclusão e não de exclusão. Não é necessário fazer comparação nem mesmo entre municípios diferentes. Nos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, existem diferenças econômicas abissais entre parcelas da população. Mais da metade da população não tem sequer acesso à internet e a parte que tem, grande parcela dela, tem um sinal muito precário. E um grande número de pessoas que não dispõem dos equipamentos eletrônicos adequados. Por isso, nós precisamos compreender que, uma vez afastado este momento de exceção que estamos a vivenciar, é preciso retomar a atividade da maneira correta, como vinha sendo feita, atendimento presencial também, para que não usemos esse momento como uma forma de exclusão. A tecnologia deve ser utilizada como vetor de acesso e, portanto, apenas quando todos tiverem acesso às tecnologias, nós poderemos pensar na alteração da regra geral, que é o atendimento sempre presente nas mais variadas localidades de todo o estado. Perfeito, doutor. Agora eu gostaria de saber do senhor como anda o funcionamento também dos fóruns, porque nós sabemos que, em parte, os advogados conseguem desempenhar suas funções nesse ambiente virtual, mas há aquele tipo de serviço que não é possível. Então, o advogado precisa se deslocar e ir até o fórum em muitas ocasiões. Os fóruns já estão trabalhando normalmente ou também há um período de trabalho diferenciado em razão da pandemia? A regra é que todos os fóruns estão fechados sem atendimento presencial. Apenas em hipóteses absolutamente tidas pelo Poder Judiciário como indispensáveis é que algumas atividades presenciais estão sendo realizadas. O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 322, determinou que todos os tribunais do país apresentassem um plano de retomada das suas atividades e, portanto, temos a expectativa de que, na esteira do Plano São Paulo, o Judiciário em atuação no estado de São Paulo, são 6 os tribunais, temos o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, 2 trabalhistas, TRT2, TRT15, Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça Militar. Temos expectativa de que todos eles passem a regulamentar na esteira da resolução, da autorização contida na resolução 322, uma retomada gradual das suas atividades presenciais, justamente para que, notadamente, o cidadão carente possa retomar o seu direito de ter acesso à justiça. Ok, para encerrar, doutor, eu gostaria de saber do senhor como o trabalho dos advogados durante esse período de quarentena e isolamento social pode garantir um bom funcionamento da justiça e também, consequentemente, a resolução dos casos e até mesmo a diminuição das causas que precisam ser tramitadas nas mais diferentes instâncias da justiça, doutor? Não temos dúvida de que o exercício da advocacia é que efetivamente assegura ao cidadão o direito de defender os seus direitos. Por esta razão, o exercício da advocacia, não só nesse momento pandêmico vivenciado, mas em todos os momentos, é um serviço que auxilia a justiça a aplicar o direito em cada uma das situações concretas. Neste momento de exceção, estamos a vivenciar mais do que nunca a necessidade de busca de outros meios de solução de conflito, que não apenas os meios tradicionais judicializados. A conciliação, a mediação e a arbitragem são expedientes importantes para a solução de conflitos, mas é preciso entender que a presença obrigatória da advocacia em todos os espaços de distribuição de justiça são fundamentais para garantir, notadamente ao cidadão carente, o direito de ter acesso a uma orientação jurídica adequada. Por isso,
o exercício da advocacia tem sido exemplar, um exercício efetivo de cidadania vigilante para a defesa dos direitos de cidadania. Eu quero agradecer demais ao doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo. Importante entrevista, trazendo informações importantes sobre a reabertura dos escritórios de advocacia e também o trabalho do direito neste momento pandêmico e também uma projeção para o pós-pandemia. Doutor, muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte e boa semana para o senhor. Muito obrigado, excelente semana a todos, agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, boa tarde.